Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Capivariano. Papo de Craque com James. Só cria do terrão fazendo gols nessa rodada. Vamos falar da escalação primeiramente. Felipe Longo, Pedro Milans, João Pedro Choca, André Ramalho, Hugo, Charles, Tinaria, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Caio César, Vitinho, Guinegão. A equipe do Capivariano entra com Guilherme Nogueira, Diego Matheus, Lucas Dias, Wendel Lomar, Leonan, Bruno Silva, Octávio, Carlos Eduardo, Mike, Rodolfo e o treinador é Felipe Azevedo. Bom, eu vou responder as 3 perguntas que me deram aqui, né, pelo grupo do WhatsApp e alguns comentários, né? Então, eu vou falar principalmente das primeiras 3 perguntas, certo? Bom, a primeira pergunta aqui é do Wesley. James, eu gosto muito do seu canal do Papo de Craque com James. Por que você não fala muito do São Paulo, e sim do Palmeiras, Corinthians e Flamengo? Bom, primeiramente isso acontece muito com os mídias, né, atuais, porque, né, em que o Corinthians e Palmeiras e Flamengo, né, Flamengo, Corinthians, depois vem Palmeiras, são, no caso, os que mais dão audiência, né? Eu não dou conta de falar todos os times, mas eu vou arranjar algum tempo para falar sobre São Paulo, se eu puder. Eu quis fazer um vídeo, mas vou ter que puxar um tempo essa semana, então não posso. James, você acha que o custo-benefício do Memphis Depay é caro? Bom, para uma equipe que está devendo 2,8 bi, é complicado dizer, mas caro para mim é Thales Magno, caro para mim é, né, Hugo, lateral, caro para mim é o Kaká, né? Mas claro que terá que rever esses contrato de hotel 5 estrelas, segurança, né, essas coisas. Mas, enfim, são questões que temos que ver aí. Última pergunta, né? James, por que você acha que o Corinthians e Palmeiras, como é um clássico que vai ser jogado no final de semana, é o maior clássico do mundo? Sim, eu acho que sim, né? Se você for falar do rivalidade e repercussão, né? Segunda, terceira maior torcida do Brasil, 2 maiores torcidas do Brasil. São Paulo, ela envolve muito mais, né? O Buenos Aires, né? Que é um dos principais clássicos da América do Sul, Boca River. Se você for analisar esse contexto, né? Comparar com o Liverpool United, Barcelona, Real Madrid, né? Onde você compara que não dá para usar verde na arena e não preto e branco no Allianz Parque, e você pode entrar de boa com camisa do Barcelona no Santiago Bernabéu. Então, nesse contexto, sim, né? Sim, é o maior clássico do mundo. Se quiser fazer mais perguntas, me manda no grupo do WhatsApp sobre canal Papo de Craco de DJ. Bom, o jogo entre o Corinthians e Capivariano, depois a gente sabe muito bem que final de semana o título pelo Supercopa ela beneficiou bastante para que o Corinthians possa entrar com jogadores reserva, inclusive o Terrão resolveu esse jogo, né? O Corinthians entrou muito bem, com Matheus Pereira criando o jogo, inicializando o jogo junto ao Rodrigo Garro, né? Ele tentava fazer alguma parte de criação e o Caio César teve um lance com Guinegão. Guinegão, com a ausência do Yuri Alberto, ele tentando puxar a marcação, fazendo pivô, e Caio César pisando pela direita. E teve outra chance do Guinegão pela esquerda, batendo, que o goleiro Guilherme
defende, né? O Corinthians, depois da lesão do Caio César, cai um pouco porque ele era um jogador que infiltrava, né, com os passes longos do Matheus Pereira e alguns articulação do Rodrigo Garro, né? O Caio César, ela perdeu um pouco essa força, né? Mas o Corinthians teve alguma chance, ainda com o Caio César em campo. Não, desculpa, não é Caio César, é o Dieguinho, né? A entrada do Dieguinho no lugar do Caio César, ele é um jogador habilidoso igual o Caio César, só que Caio César é mais rápido, consegue mais puxar velocidade, e enquanto o Dieguinho é mais de cortar a bola por dentro, e ele conseguiu cortar a bola por dentro, né? O Dieguinho já vem mostrando algumas coisas boas desde a estreia contra o Fortaleza e o próprio jogo da Fortaleza dos penúltima rodada do Brasileiro. Depois teve o gol anulado, né, do Carlos Eduardo. Ele estava em posição de impedimento. Claramente teve um toque assim. E o Carlos Eduardo acaba fazendo o gol que acabou sendo impedido, né? Felipe Longo, nesse gol que não valeu, deixou o torcedor corintiano com saudade do Hugo Souza. Corinthians melhora a postura no segundo tempo, com a entrada do Bidu no lugar do Hugo, que saiu machucado no rosto. Espero que ele se recupere logo. O Bidu, ele melhora bastante sua saída de bola, ele é muito bom na saída de bola. O Bidu, ele consegue fazer inversões de jogada, ele dá opções de passe na hora de saída de bola, e ele é muito bom na questão de pisada na área, de chegar na linha do fundo, né? Então, Rodrigo Garro com Bidu, Guinegão e Bidu, e Dieguinho fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, seu primeiro gol na primeira divisão, muito bem, né? De novo o Bidu participando, né? Eu acho que o Corinthians precisa pensar algum jogador, porque o Hugo não dá para ser reserva imediato do Bidu, né? E ele muda a dinâmica do jogo. Então o Bidu, ele com a tabela com Guilherme, Guinegão e Dieguinho acaba fazendo 1-0, dando tranquilidade. Aí, quando você fez o primeiro gol, sobra para fazer segundo, terceiro, enfim. Primeiro gol do Terrão, Matheus Pereira, que ditou o ritmo desse meio campo, tabela com Garro, né? E o chute do Dieguinho, que quase faz o segundo gol. Muito bem, o Dieguinho ganhando confiança, né? Ele já tinha confiança de cortar muito jogada para o meio. Depois, cruzamento, né? O Guinegão faz 2-0. De novo, gol do Terrão. Nesse caso, não é o primeiro gol dele, porque ele já tinha feito gols ano passado contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense, em que o Corinthians foi desfalcado com a ausência do Yuri Memphis. Memphis jogou primeiro tempo no segundo jogo só, mas o Guinegão foi importante, seu gol na Arena da Baixada. Muito bem, cruzamento do Dieguinho. Associação entre os garotada da base. Depois, Kaique entra, faz tabela e com o Memphis, que atrai a marcação em cima do Kaique. Você repara nesse lance em que o Memphis e Kaique faz tabela, ele consegue muito bem arrastar a marcação que estava em cima do Kaique para o Memphis, e nesse caso o Kaique faz um golaço, seu primeiro gol pela camisa do Corinthians na primeira divisão também, assim como o Dieguinho, né? Então foi importantíssimo para o Kaique, que o próprio falou também, né? Ele que fez gol do título da Copinha 2024 contra Cruzeiro, né? Um golaço, e desde então a torcida esperava muito que o Kaique jogasse. Então, assim, hoje em que você pode analisar o primeiro tempo em que o Corinthians apostou com Matheus Pereira acelerando o jogo, dando passe vertical, onde o Caio César pelo lado direito, Corinthians conseguiu no primeiro 23 minutos, 30 minutos ter domínio,
E depois, com a lesão do Caio César, o Caio César ele saiu machucado. O Corinthians perde um pouco força ofensiva, né? E acaba que o Capivariano cresce. E depois, com a saída do Hugo, que saiu machucado também, 2 trocas obrigatórias, e você consegue encaixar o Bidu, que melhora drasticamente a saída de bola do Corinthians. Ele dá opções de passe ofensivamente, então ele foi importantíssimo nesse tomada. E Dieguinho também correspondeu muito bem, cortando para dentro. Então, o jogo contra Capivariano serve para ganhar confiança nesse elenco, né? Ou talvez Dieguinho possa ser importante para o resto do ano, né? Porque o Corinthians tem um time titular muito bom. O Corinthians tem uma equipe muito bom, em que titular, né? Memphis, Garro, Yuri, Bidon, né? Matheus Bidu, Mateuzinho, né? José Martinez, que não sei se volta, Carrilho. Então, tem titular bom. Só que para você conseguir manter consistência, você precisa de elenco. Por isso que as equipes que têm melhores elencos, ele consegue fazer bem. E nesse caso, o Corinthians com o confronto ano passado contra 3 melhores equipes do futebol brasileiro. Vitória contra a maior rival no Paulista. Copa do Brasil. Vitória contra o Cruzeiro, o terceiro melhor time do futebol brasileiro da temporada passada. Não por acaso ficou terceiro. E venceu no último domingo contra o melhor time da América do Sul e do futebol brasileiro, né? E o segundo melhor do mundo, se você for ver, é final do Intercontinental. Então, derby. Derby é um clássico diferente, não só um clássico diferente se você for falar do São Paulo, clássico diferente, né, do Brasil, né? O derby não é um dia qualquer, né? Uma vitória, uma derrota, ela pode mudar totalmente o rumo de uma equipe. Foi assim que aconteceu com o Corinthians em 2011, em que depois de cair para Tolima, ele quase demite o Tite, só não demitiu antes porque tinha o derby. Ganha do Palmeiras, né? 2017, mesma coisa, Carille estava em corda bamba, ganha. Manter sequência e vence o Brasileirão, vence 3 Paulista, e mesma coisa aconteceu 24, tira o título do rival, porque ele estava na liderança contra o Botafogo. Então o derby é diferente para ambas equipes, certo? Então será um grande jogo domingo, provavelmente as duas equipes já estão classificadas. Essa vitória é importantíssima contra a Capivariana, porque você não chega à obrigação de vencer, né? Então, é praticamente isso, né? Muito obrigado. Se inscreva no canal e manda as perguntas. Eu vou responder as perguntas no início de cada vídeo, né? Até o próximo vídeo. Tchau.